existe uma pergunta que assombra o universo automotivo até os dias de hoje. O que acontece quando engenheiros enlouquecem? Porque normalmente sedãs executivos são feitos para conforto, luxo, viagens longas e silenciosas. Mas em meados dos anos 2000, a BMW fez exatamente o oposto. Pegou um sedã executivo e colocou nele um motor V10 aspirado com fortíssimas inspirações na Fórmula 1. Sim, um carro familiar com alma de carro de corrida. E honestamente, o resultado ficou tão absurdo que até hoje o BMW M5 E60 divide opiniões. E papo reto, hoje você vai conhecer a história do carro mais selvagem do início dos anos 2000, o BMW M5 da geração E60, que para alguns é o melhor sedã esportivo de sua história e para outros uma bomba nuclear. E hoje você vai saber exatamente a história completa, seu desenvolvimento, o seu insano motor S85 V10, a influência de Fórmula 1, os problemas mecânicos, o SMG polêmico e como a BMW criou um dos carros mais selvagens já feitos. Como era o mundo no começo dos anos 2000? Nas músicas, nós tínhamos o pop explodindo com The Black Eyed Peas, Where Is This Love? The Verve com Bittersweet Symphony, Hey Ya do Outkast. E aqui no Brasil, Ragatanga do Rule. Mas e na BMW? Como tava? A divisão M estava no seu auge. Nos anos 90, com a recuperação da crise financeira que tinha atingido a Europa e o fim do carro sensacional que eu já gravei e contei aqui história para vocês, o BMW 850 CSI, e lançamento de carros lendários, o M3 da geração E46, o M5 da geração E39 e o Z8. Mas a gente vai falar aqui especialmente do M5 da geração E39, considerados por muitos, inclusive por este que vos fala, o sedã perfeito. Motor V8 aspirado, câmbio manual e um acerto dinâmico e um equilíbrio que só um BMW poderia dar. E agora a gente vai falar da era Fórmula 1 da BMW. Naquela época, a BMW estava envolvida na Fórmula 1. E anos 2000, nada mais era tão excitante do que o ronco dos motores V10, que dominavam essa categoria. Os engenheiros da BMW estavam obcecados por rotação absurda, resposta instantânea e potência aspirada. Então, tiveram uma ideia. Por que a gente não coloca um V10 desses em um sedã? E foi assim que pegaram e criaram o motor S85. Um dos motores mais insanos da história. Ele era um V10 de 5 litros, naturalmente aspirado e com 507 cavalos de potência a 7.750 RPMs e 53 kg de torque a 6.100 RPM. Esse motor, de fato, mostrava as suas origens da Fórmula 1. Esse carro é um insano. Outra coisa que eu tenho que mencionar ainda sobre esse motor S85 é algo insano. O seu ronco. Ele não parecia um sedã, ele parecia um carro de corrida. Quanto mais o giro subia, o som grave se transformava em um grito metálico absurdo. E honestamente, eu gosto demais de carros com V8. Carros V10 também propriamente dito, com turbo, supercharger, mas não adianta. O ronco do aspirado fala mais alto. E, claro, nenhum carro daquela época causaria mais controvérsia se não fosse desenhado por ele. Chris Bangle, ou Chris Bagos, ou Chris Benga, enfim, chama como quiser. Bom, ele foi quem desenhou o E60. Ele tinha linhas agressivas, uma traseira controversa e um design futurista. Muita gente odiou, outras amaram, mas algo era impossível de negar. Ele chamava a atenção, muita atenção. E ele tinha aquela linha do porta-malas em que a amplitude era maior dada para que coubesse malas. O seu interior, porém, ele misturava luxo, esportividade e tecnologia para os anos 2000. Mas o foco principal era o motorista. Ele era feito para velocidades extremas. Agora eu vou falar do SMG. Chegamos a uma das partes mais polêmicas, o SMG3. Bom, uma transmissão automatizada de 7 velocidades. Na teoria, um câmbio de Fórmula 1. Na prática, brutal demais, irritante e em baixas rotações. Dava trancos absurdos, mas em aceleração total
as trocadas de marcha pareciam tiros de escopeta. E ainda mais com o botão M, que a coisa mudava de fato de figura. A resposta do acelerador, da suspensão e do câmbio ficava mais agressivo do que já era. Era mágico. O carro mudava totalmente de figura quando ativado. Eu posso assim dizer, lobo em pele de cordeiro. E, na verdade, um 007 com um belo terno? Comenta aí, o que você acha? Claro, todo esse desempenho visceral, selvagem, não tem almoço grátis. Consumo alto, assustador. Ele bebia como um esportivo italiano. Porém, nem tudo são flores também, como eu disse para vocês. O E75 é um motor problemático, né? Em especial as bronzinas, que transformou o sonho de muitos em pesadelo e levou-o a ter um apelido de a bomba nuclear alemã. Ele é um carro maravilhoso quando não quebrava, porém quando quebrava o prejuízo era certo. E muitos se perguntavam na época como pode a BMW, sempre metodista, sempre uma empresa tão prática nos seus projetos, criara uma bomba relógio? E eis que surge isso. A BMW realmente perdeu a cabeça? Jamais, creio eu que hoje em dia, alguma marca faria o que a BMW fez no passado. Um V10 aspirado de Fórmula 1, sem preocupação em consumo, jamais eu creio que isso aconteceria hoje. Em uma era de downsizing, onde números de poluentes chamam mais atenção do que desempenho visceral, dificilmente um carro como a E60 seria lançado novamente. E é tão fato que nas autobahns, Ferraris, Porsches e Lamborghinis eram assombrados por um sedã de 4 portas. O ronco do S85 é algo simplesmente maravilhoso. Ele soa perigoso acima das 7.000 rotações. E qual a sua opinião sobre o ronco? Comenta aqui embaixo que eu quero ouvir com atenção. E claro, eu tenho que mencionar a maravilhosa M5 Touring. Claro, a M5 Touring E61. Algo mais sensacional possível. Uma perua Station Wagon com mais de 500 cavalos, com o mesmo motor. É algo fora do comum. Os anos foram se passando e o mundo começou a mudar. Na metade ali dos anos 2000, o downsizing começou a mudar, os parâmetros para homologação começaram a ficar mais exigentes e os aspirados grandes, beberrões e barulhentos começaram a desaparecer. E assim, a geração E60 dava adeus. Muitos não perceberam. Não foi só uma linha de sedã e perua que saíram de linha, mas sim uma filosofia inteira, algo que se tornou uma lenda no mundo automotivo. Foi um carro que, ao passar dos anos, deixou apenas de ser uma BMW velha, vazadora de óleo e com problemas na bronzina. Hoje virou um símbolo de um tempo em que a BMW fazia algo insano. E entramos no dilema. E honestamente, o E60 é um dos carros mais contraditórios já feitos. Ele é incrível, assustador, caro, problemático, emocionante, irracional, selvagem. Ele é tudo o que é o espírito de insanidade que hoje dificilmente aconteceria novamente. E exatamente por isso, esse carro é algo que jamais vai acontecer novamente. O M5 E60, ele não é só um sedã esportivo. Ele é um experimento insano de uma época que a engenharia ainda tinha liberdade para criar verdadeiros monstros, cadeiras elétricas insanas e que dificilmente será que teremos novamente. E se você quer ver outro sedã insano, conheça a história do Cadillac CTS-V, que vai estar na descrição desse vídeo, junto com o vídeo da BMW 850 CSI. Você escolhe um dos dois para assistir e comenta qual é o seu favorito. E aí, a BMW M5 E60 foi o maior sedã da história? Uma loucura alemã que nunca deveria ter existido? Comenta aqui embaixo. E se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreva no canal. E se você gostar pra valer mesmo, vai na descrição desse vídeo. Lá no Facebook, a gente tem um clube de assinatura do mundo automotivo, em que você participa dos nossos grupos secretos no WhatsApp e no Telegram, conversa comigo, sugere pautas de vídeos e você vai ter o seu nome escrito aqui no final do vídeo. E claro, você vai participar de sorteios exclusivos
e vai ver os vídeos do YouTube antes de todo mundo. É só R$13,90 por mês. Então, vai na descrição e ajuda a gente. Até a próxima, valeu e falou!